Nós precisamos de voltar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é aquela que nos dá graça, poder e capacidade, né, que vem de Deus para nós. Eu gostaria que projetasse ali, Alex, por gentileza, um texto de 2 Timóteo, bem contextualizado esse texto, capítulo 3, o versículo de 1 ao versículo 5, de 1 ao 5. E nós vamos então aqui compartilhar alguma coisa a respeito dessa base que nós estamos vivenciando aqui agora. E nós vamos ler o que está escrito. 2 Timóteo, olha que texto mais real que nós estamos vivendo aqui agora. Eu gostaria então de ler com os irmãos. Você que tem Bíblia, pode abrir a sua Bíblia. E eu estou lhe projetando para aqueles que não têm Bíblia. Primeiro investimento que você vai fazer: invista numa Bíblia. Compre uma Bíblia. Não deixe ela abandonada lá, escondida na sua casa. Põe ela no canto, no criado da sua cama, lá do lado da sua cama. Primeira coisa para viver. Vamos lá? Vamos ler juntos, irmãos? Vamos respeitar as vírgulas e tudo. Vamos lá? Vamos começar de novo, que são as 3 pessoas que leram. Vamos juntos. De novo. Nos últimos dias, como é que vai ser? Vai vir tempo o quê? Não tem mamão com açúcar, não. Se você quer viver uma vida cristã baseado nos princípios de Deus, você vai ter que enfrentar as batalhas. E a maior batalha que você vai enfrentar é você mesmo. A sua vontade, o seu tempo, seus dons, os projetos que Deus tem. Continua, por favor. Continua, os irmãos. Será? Não, deixa lá. Será que está acontecendo isso? Isso porque os homens serão amantes de si mesmos. Você vê hoje estampado na rede social, você vê nas revistas, você vê nos jornais, as pessoas tendo o culto narcisista. O que é narcisista? Aquele que ele contemplou lá no espelho, na água, ele olhou para a água e viu a sua imagem. Ele falou: nossa, esse homem é bonito demais. Que era ele que estava vendo. Então hoje as pessoas estão hoje aqui. Você vai aonde mais? Vai para a academia. Vai lá na academia para você ver a exposição que tem lá hoje, das pessoas querendo se prontificar para ficar, né, outras bombadas, né, cultuar. Hoje, até aquela feminidade, eu vi realmente um cientista falando, né, que as mulheres praticavam exercício, faziam tudo. Hoje, né, as mulheres estão ficando masculinizadas. Sim ou não? Você vê a mulher, na hora que você olha para ela, você tem até medo dela. Puxa vida, a mulher tem mais músculo que eu, ué. É real. Tem umas mulheres que estão tão musculosas que você fala: puxa, você vai pegar a gente e arrebenta com a gente. Tão forte que estão. E os homens? Afeminados. Você olha para um camarada barbudo que acoitou, na hora que você olha, aquela vozinha fina, aquela voz desse jeito e os trejeitos, irmãos. Sabe o que está acontecendo? Cumprimento da Bíblia. A Bíblia está se cumprindo. A Bíblia diz que nos últimos dias, uma mulher. Não. Elas lançarão de quantas mulheres lançarão a mão de um homem? 7 mulheres lançarão mão de um homem e se agarrarão a ele e ficará. Nós conseguimos, tivemos vitória. Está cumprindo a Bíblia. Que é coisa rara nos últimos dias, vai ter esse homem. Não é só no Brasil não, irmãos. Na Europa está muito pior. Pegaram o exército da França. Na hora que foi ver aquela frangaiada, aquela quantidade de homossexual, aquela quantidade de general, de soldado, como é que vai para a guerra? Quem que eram os personagens nossos antes? Quando eu era mais jovem? MacGyver.
Sylvester Stallone, Rambo, dava aquela imagem de guerra, aquela imagem que você tinha de vencer, aquele lutador, Jean-Claude Van Damme. A gente tinha aquela luta de entrar, vinha meus primos lá na academia, fazendo taekwondo, fazendo realmente jiu-jitsu. A gente ficava impressionado como é que eles conseguiam pular, dar salto mortal. Os últimos dias, homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro. Como que está difícil, irmão? As pessoas hoje ajudarem, serem generosas, a começar dentro de casa. A responsabilidade, todos trabalhavam em casa, todos nós, a minha mãe, 7, os que tinham já condições de trabalhar, todos tinham responsabilidade. Você vai pagar a luz, você vai pagar a água, você vai pagar o açougue, você vai pagar o supermercado, você vai fazer realmente a cesta. Tem pessoas que nunca conheceram, nunca ajudaram em casa, estão vivendo aí na dependência hoje da família, e não ajudam, achando que os pais são obrigados a sustentá-los, achando que os pais são obrigados a manter ele lá até ficar velhinho. Homens amantes apegados ao dinheiro, irmãos. Nada melhor do que uma pessoa generosa, nada melhor do que a pessoa que não tem apego, desapegada às coisas materiais. Isso acontece na família e chega até na igreja, porque essas pessoas vêm para a igreja. E quando se fala dinheiro na igreja, acha que está pedindo muito. Uma coisa que você não vê falar aqui na igreja é falar de dinheiro. Parece que não tem necessidade? Tem, você tem necessidade. Você come, bebe, tudo tem necessidade. Mas nos últimos dias vai ser tão difícil que as pessoas serão apegadas ao dinheiro. Outra característica das pessoas nos últimos dias: arrogantes. Será que nós temos sido arrogantes muitas vezes, irmãos? Sim. Quando nós deixamos de ouvir um conselho, quando nós deixamos de ouvir a palavra, quando nós deixamos de ouvir os princípios que Deus tem, nos tornamos arrogantes. Tem pessoas que você começa a falar com ela uma coisa, ela já sabe mais que você nem acabou de falar, ela já... Isso muitas vezes, aquela pessoa, você começa a falar, ela quer monopolizar a conversa, ela sabe tudo. E a Bíblia diz que nós não sabemos nem como convém saber. Então nós precisamos aprender a não sermos arrogantes. E a Bíblia diz que Deus detesta os arrogantes, Deus abomina os arrogantes. Mas Deus, Ele exalta o humilde. Ele acha graça, o humilde acha graça diante de Deus. Alguém vai falar alguma coisa com você? Seja simples. Eu ouvi uma palavra de um pastor quando eu fui visitar a casa de recuperação lá em Itabirito, onde era um sítio que pertencia ao Fernandinho Beiramar. E esse pastor, ele era da corregedoria da Polícia Civil. E eles pegaram esse terreno lá para trabalhar com pessoas dependentes. Ele disse uma coisa para mim que eu nunca esqueci: pastor, quando alguém te oferecer alguma coisa, mesmo que aquilo esteja podre, sem utilidade, pegue, agradeça e dê um sorriso. Porque de repente a pessoa está te dando alguma coisa que não tem valor nenhum, para testar você. Nunca esqueci isso. Ele disse para mim: muitas pessoas nos ofereceram um pão podre para trazer aqui para a casa de recuperação, para ver como que nós estávamos. E essas mesmas pessoas que nos mandavam pão, dormido, essas coisas todas, para ver como é que era a nossa atitude, foi nos testando, mas nós aceitávamos. Aproveitava, fazíamos uma apuração, né, fazia um garimpo, e depois nós mesmos comia para dar para os alunos aqui. Ele falou assim: a partir daquele momento que ele viu que nós éramos pessoas humildes, tudo de bom, no mesmo dia já mandava para cá de recuperação aquilo que não vendia. Então, irmãos, muitas vezes é assim. Nós somos, às vezes, porque nós estamos falando de pessoas arrogantes. Alguém nos dá alguma coisa, a gente, nossa, não presta para nada, né? Aí, como é que dá uma coisa dessa? De repente você está sendo privado, né? Passado ali por um teste que a pessoa está. Então nós precisamos pedir a Deus: Senhor, tira toda a arrogância da minha vida, me ajuda a ser mais humilde. Outra, orgulhosos. Você vê uma pessoa orgulhosa?
Está escrito na testa dela coisas que as pessoas muitas vezes não vê. Vê escrito na testa do outro inveja? Não vê, irmãos. São coisas sublimadas, escondidas, que ficam lá dentro da pessoa e que muitas vezes não vê. E muitas vezes ela não fala, mas está lá dentro do coração. Pessoas que muitas vezes têm uma inveja, ela é uma pessoa orgulhosa. Um exemplo simples de uma pessoa orgulhosa. Quem pode falar? Um exemplo simples de uma pessoa orgulhosa. Nós estamos falando de pessoas simples, mas muitas vezes orgulhosas. Como nós podemos ver? Quem gostaria aqui de dar um exemplo aqui? Vamos lá. Nós estamos falando de pessoas orgulhosas que muitas vezes nosso caminho vai ser sempre. Exemplo. Naldinho, fala para mim um exemplo de uma pessoa orgulhosa. Vai pensando aí. Principalmente nas redes sociais, né, irmãos? Hoje, as pessoas muitas vezes elas não têm jeito de esconder, né? Porque elas manifestam ali. Ela posta alguma coisa ali, lá vem um comentário embaixo, despencando ali. Às vezes a pessoa não está nem com aquela intenção, mas a outra interpretou mal. A pessoa fala alguma coisa e ela interpreta mal. Os irmãos estão sabendo nenhum exemplo, irmãos, de uma pessoa orgulhosa? Vitória. Exemplo de pessoas orgulhosas. Que a Bíblia está falando sobre isso. Está todo mundo com dificuldade agora de raciocinar sobre pessoas orgulhosas. Hã? Está acordando? Estão acordando ainda? Alex, exemplo de uma pessoa orgulhosa. Selma? Não. E no nosso relacionamento com pessoas? Você já falou, mas ela é tão orgulhosa. Você já usou essa expressão. Aquela pessoa ali é tão orgulhosa. O que você dá sobre a Bíblia? Porque muitas vezes a gente lê aqui. Mesma coisa. O Naldinho agora já está desenvolvendo o novelo. Quando a pessoa então começa a crescer, quando a pessoa começa a prosperar, quando a pessoa começa então a ter uma evidência, e muitas das vezes, né, ela deixa a simplicidade e começa a ser soberba, arrogante, orgulhosa, aquela pessoa mais que não olha mais da onde ela veio. Então ela começa então a se esnobar, ela começa então a se exaltar. Vamos lá. Continua. Orgulhosos. Agora, e blasfemo, arrogante e orgulhoso, caminha junto. Caminha junto com a situação. Outro exemplo. A pessoa muitas vezes ela não quer rebaixar, ela não quer se humilhar, ela realmente não quer sujeitar, pedindo um conselho, pedindo uma ajuda. Irmãos, olha para você ver. Tem uma situação, por exemplo, que muitas vezes, que é uma coisa mais humilhante quando você precisa dos outros. Que é uma coisa mais humilhante quando você não tem dinheiro, para o gás seu acabou. E você não tem o dinheiro, precisa do gás. E você precisa, o dinheiro não está na sua mão ainda. Você tem coragem de pedir alguém emprestado? Sim ou não? A sua luz está lá para cortar, o camarada está lá na porta. Aconteceu agora poucos dias atrás. Chegando em casa, o pessoal, a CEMIG e a Efigênia falou assim: nossa, cortaram a luz do vizinho, cortaram, nem no padrão não foi, cortaram lá no poste. Cortaram lá no poste. E quando eu estou chegando em casa, entrando, embicando o carro, a vizinha vai e chega: ô pastor, o senhor tem um dinheiro aí no Pix não, para mim pagar a conta de energia? Porque eu tinha colocado a minha conta no débito automático e o banco não pagou minhas contas. E agora o pessoal do CEMIG foi e desligou minha energia. Eu falei assim: olha, eu até tenho o dinheiro sim. Ele falou: olha,
Você pode fazer para mim que eu passo o Pix para o senhor. Olha que situação. Não nos conhece direito, não tem intimidade, não somos parte da família. Olha que situação, irmãos. Mas ela, o que aconteceu com ela? Ela deixou toda a arrogância, todo o orgulho e submeteu à humildade, pedir emprestado. Ela então só podia fazer um Pix para mim, pagar essa conta aqui. Aí o rapaz do CEMIG estava lá dentro. Eu conheço um rapaz, ele falou: tem misericórdia dela, ela vai pagar aqui agora, eu vou te mostrar o comprovante. Aí ele foi, né, eu paguei, ele falou: manda para mim que eu preciso do comprovante aqui, que senão não tem jeito de dar seguimento no processo, fica impedido se eu não mandar o QR Code aqui e com comprovante. Aí mandei para ele, ele foi, fez a operação e ligou a energia dela. Então, irmãos, muitas vezes nós vamos ter, é a mesma coisa de pedir uma oração, sendo atacado. Na igreja principalmente, né, a pessoa está passando uma luta com pensamentos. Pornografia na igreja, pecado, que muitas vezes fica sublimado, né? Muitas vezes eu, uma Efigênia, fazendo visita, vi pessoas pedindo ajuda. Chegamos na casa de um casal, estava lá o casal, a mulher chorando. Pastor, não estou aguentando mais, meu marido de madrugada está lá vendo pornografia e eu lá esperando ele. Ela teve a humildade de pedir. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos pedir a Deus: tira toda a arrogância de nossas vidas, tira todo o orgulho da minha vida, Senhor, me ajuda. Outra, blasfemos. Blasfêmia é negar a verdade. Desobediente. Será que tem pessoa desobediente nesses últimos dias? Desobedecendo pai e mãe? Sim ou não? É o que mais tem, irmãos. A desobediência aos princípios da palavra de Deus. Hoje, os pais estão passando uma maior prova, aqueles que têm temor. Aqueles pais relaxados, não está nem aí. O filho faz o que quer, como quer, manda na casa, e os pais não têm mais autoridade mais para falar com o filho. Porque se falar com o filho peita o pai, derruba ele, passa por cima, atropela ele. Porque os valores estão invertidos nesses últimos dias. Porque estamos vivendo dias difíceis. A Bíblia está falando ali mais ainda lá, ingratos. Que é uma classe de pessoa mais terrível que existe. O ingrato não tem memória. Você pode ajudar ele 1000 vezes. Oh, irmãos, eu falo com você, eu conheci uma classe de gente. Não são todas as pessoas, mas eu conheci uma classe. Eu nunca vi uma classe de gente mais ingrata do que dependente químico. O dependente químico. Nós tínhamos homens lá, a maioria das famílias que chegavam lá na casa de recuperação pedindo ajuda, porque a família já não tinha mais recursos para nada e queria que nós recebêssemos as pessoas sem pagar e nem ajudar com nada na casa de recuperação. E ali nós lá, vinha o médico, vinha o doutor, fazia os exames, fazia consulta, consultava ele, consultava a família e não pagava nada. Comida, eu nunca vi uma turma para comer mais na minha vida do que um dependente químico. Eu estava trabalhando, né? Muitas vezes a pessoa estava trabalhando e eu não estava dando nem conta mais de sustentar a galera. Falo com vocês. Uma classe de pessoas ingratas. E muitas vezes nós também somos ingratos. O tanto que Deus tinha te abençoado, de você levantar de manhã cedo, aprumar esse esqueleto, igual eu estou aqui com 120 quilos, né? Não pôs mais. Olha aqui, que Deus me dando graça para me sustentar, carregando aqui. Como diz a nutricionista, você está carregando um saco de cimento a mais, todo dia. Deus está te sustentando de manhã cedo. Deus está te encorajando de manhã cedo. Você trabalha muitas vezes desembestado, nem falou com o papai do céu, nem falou para ele o que está reservado para você. Deus querendo te dar um livramento lá no seu trabalho, um livramento dentro da sua casa. A irmã que nós fomos visitar em Belo Horizonte, lá, né, quando chegamos lá, eu perguntei: irmã, cadê seu esposo? Não, meu esposo acabou de falecer semana passada. Mas o que houve? Foi trocar lâmpada aqui dentro de casa, aqui na sala, subiu na escada, caiu, quebrou o pescoço.
para trocar uma lâmpada. O homem cai da escada, cai e ainda quebra o pescoço, irmãos. E ela falou: eu estou na tristeza. Ela é meu amigo, nós caminhamos juntos, nós estamos no melhor momento da nossa vida. Ele veio falecer. Está vendo, irmão? Surpresa. Então nós precisamos falar: Deus, me ajuda. Eu preciso ser uma pessoa grata. Ser grato por tudo. Você ser grato pelo seu trabalho. Tem gente que está trabalhando na empresa reclamando do patrão. É ingrato. Está ganhando pouco, mas está trabalhando. Sai do emprego então, muda de emprego, muda de empresa, mas não reclama do patrão não. Porque a coisa mais difícil que tem hoje, irmão, é ser patrão. 2.500 empresas esperando para entrar no Paraguai, irmãos. Nunca teve tantas empresas saindo do Brasil na história do Brasil, desde que saiu da colonização. Nunca se viu um crescimento recorde lá no Paraguai e na Argentina, de tantas empresas que estão saindo do Brasil, que já não aguentam mais a carga tributária o imposto do Brasil. Muitas milhares e milhares de pessoas desempregadas. Grupos de supermercado, empresas que estavam aqui no Brasil há mais de 50, fechando, mandando 5 mil, 8 mil, 10 mil pessoas indo embora. Olha o tanto nós precisamos de orar, clamar a Deus por ajuda. Mas nós precisamos ser não ingratos, mas grato. Deus, a casa você tem, seja grato pela casa, pelo pão que você está lá, o almoço, janta. Vamos fazer visita. Muitas vezes é uma Efigênia, a meninada reclamando: aqui em casa é a mesma comida, arroz, feijão e carne, pastor. Eu falei: puxa, você tinha que ir lá para o Senegal, você tinha que ir lá para a Zâmbia, você tinha que ir lá para a África para saber. Reconhecer o valor que seus pais estão dando aqui. 1 quilo de carne boa, irmão, custa R$50. Um dia do trabalhador para comprar 1 quilo de carne. 1 quilo. Quem ganha R$3.000 está rindo até aqui. É uma coisa que deveria ser uma coisa difícil. Quem ganha 5 mil no Brasil, lá vai o pastor falar de política. Não estou falando de política não, irmão. Que eu nunca vi um governo mais maligno do que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Nunca vi uma coisa tão terrível na nossa vida. Nós estamos vivendo hoje. Não sejamos ingratos, irmãos. A ingratidão, irmãos, ela realmente atrai a presença do diabo. Você é grato? Agradeceu a Deus pela roupa que você está vestindo? Eu gosto de uma blusa que meu irmão me deu, tem 20 anos que eu ganhei uma blusa de frio. Eu ia com a blusa de frio hoje lá no supermercado Efigênia. Pelo amor de Deus, você vai ter coragem de ir lá no Superstore com essa blusa? Ela está até puída, gasta, mas é a blusa que eu mais fico aquecido, irmãos. É a blusa que parece que me abraça, que me esquenta. Se eu pudesse viajar com ela, eu viajava. Tão velha que a bichinha está. Eu sou grato a Deus. Há mais de 20 anos que o meu irmão me deu essa blusa. Está lá até hoje. E ela parece que a blusa está crescendo comigo. Eu cresci, engordei, mas ela me abraça, ela veste eu bem, irmão. Ser grato por tudo, por essa roupa. Você muitas vezes reclamou, quando você abriu o guarda-roupa lá: nossa, estou com uma roupaiada velha. Sim ou não? Você não reclamou alguma vez? Nossa, eu estou com uma roupaiada velha aqui em casa, gente do céu, eu estou precisando de renovar a minha roupa. Ser grato por aquilo que você tem, irmão, porque a nova vai chegar. Você quer fazer uma coisa bacana? Sabe o que você faz? Aquelas roupaiadas que estão lá dentro, começa a separar lá e começa a fazer uma doação. Ou faz um bazar daquelas roupas que você não está usando. Dá para alguém. Aí vai liberar espaço para chegar o quê? A nova. A nova vai chegando. Então, irmão, seja mais grato. Olha para o teu irmão, seja mais grato. Diga para ele: seja agradecido. Ímpios, pessoas pervertidas que odeiam a Deus, pessoas que detestam a presença de Deus. Não sejamos essas pessoas, irmãos. Em todo tempo precisamos do governo de Deus na nossa casa, para que Ele seja o Senhor do Senhor. Continua, Alex, por favor. Pessoas do quê?
Vamos juntos ler. Não, vamos juntos. Como é que essas pessoas são? Insensível. Você tem sido uma pessoa sensível? Aquela pessoa que se condói com a dor do outro, que se coloca no lugar do outro, não é simplesmente empatia. Pessoa sensível a uma necessidade de orar por alguém, de visitar alguém, de mandar uma mensagem para alguém, de contribuir com alguém. Quando você vai lá no supermercado fazer compra, você supre a sua casa. Você já pensou em alguém? Vou falar baixinho aqui. Se deixar para Efigênia lá em casa, toda vez que nós vamos, que é difícil de ir também, comprar roupa. Vou ter que comprar roupa agora. Nós temos que comprar roupa agora para o Matias e para a Jade. A Jade agora, a família vai só crescendo. Mas na hora que você acha que acabou o ciclo da família, aumenta o ciclo da família. Tem que ir lá comprar um negocinho, uma lembrancinha para a Jade, tem que comprar uma lembrancinha. Glauco, nós precisamos dar ao Júnior umas calças de... O quê? Júnior está trabalhando, Efigênia. Júnior está ganhando dinheiro. Vai lá, Efigênia. Compra uma calça lá para o Júnior então, Efigênia. Não compra uma, compra duas. Ser grato, ser pessoa generosa. São pessoas... não é pessoa insensível, mas aquela pessoa sensível. Eu conheci a Efigênia, ela trabalhava o mês inteiro, comprava presente para o sobrinho, para a galera toda. Chegava na casa dela, a cama cheia de presente. Esse aqui é presente para fulano. Esse ano, você já deu presente para alguém? Presente fora de época. Não precisa ser aniversário, não. Você mandou alguma coisa? Você vai visitar alguém que muito tempo que você não visita, você leva pelo menos uma caixinha de sabão Natura? Pastor, um sabão Natura está custando R$38. Está vendo? Tudo envolve o quê? Dinheiro. Tudo envolve o quê? Você vai dar uma lembrança para alguém? Dá um presente fora de época. Nós precisamos pedir a Deus tirar de nós toda a insensibilidade, não só do nível espiritual, mas no nível de relacionamento com pessoas. Então, irmãos, que Deus cure a nossa vida de toda insensibilidade, né? Deus, eu estou tão insensível. Eu não estou muito sensível, não. Tem gente que está tão frio, indiferente, que perde toda a sensibilidade. Você sabe o que é? Que tira, que a gente fala insensibilidade? É quando você corta. Quando você era pequeno, você cortou o pé, o braço, alguma coisa, ficou o quê? Ficou a cicatriz. E naquele lugar da cicatriz ficou o quê? Insensível. É que você não sente mais nada naquele lugar. Eu tenho um corte que eu caí de moto, vai daqui até aqui. Não sinto mais. Senti no dia que eu cortei, mas não sinto mais. Ficou insensível, cauterizada. Tem gente que está com a mente cauterizada, insensível. Deus está falando com ele, Deus está chamando a atenção dele, mas ele continua insensível. Vem um profeta. Por que muitas vezes tem alguém que Deus levanta como profeta, dá uma revelação para você? Eu não esqueço um rapaz que estava aqui, ó. O pastor Geraldo. O pastor, lembra do Geraldo? Um que tocava violão, tocou, deu uma palavra para aquele rapaz. Rapaz, eu quero, Deus ama tanto, Ele quer te dar um livramento muito grande, porque o diabo já preparou uma casinha para você. Aquele rapaz bonito, alegre, cheio de vida, vai socorrer uma pessoa da família que acabou a gasolina lá perto do posto. Aquele rapaz, com tanto carinho para atender o vô lá, pega ele e mais o outro, acidenta, morre, todos os dois. Dois não, né? Três, né? Porque o outro que vinha bateu. Olha aqui, a palavra que Deus deu para ele aqui. Deus que te ama, posiciona com Deus, leva Deus a sério. Muitas vezes as pessoas se tornam insensíveis a ouvir um conselho, uma voz. Não esqueço da Quênia, uma moça que morava lá no bairro da Torre.
O pastor estava fazendo a campanha na nossa igreja, olhou para aquela moça, chegou perto dela: moça, olha, o Senhor me mostra aqui para você tomar uma posição urgente com Deus, porque o diabo já preparou uma armadilha para você, e a sua morte, que ele está dizendo, o diabo está querendo que a sua morte se torne uma manchete no jornal da cidade. Não esqueço disso. O nome dela, Kênia, estava grávida. Mataram aquela moça. O corpo dela ficou vários dias. Aquela moça estava grávida. Pegaram aquela moça, mataram aquela moça, encheram até a genitália dela de ardósia, e foi noticiado na cidade. Passou no jornal Alterosa. Ela chegou e contou para a família: recebi uma palavra lá na igreja hoje, que fiquei preocupada, mas ela não foi tão sensível a um posicionamento com Deus, porque ela relacionava com pessoas que não temiam a Deus, mas que eram usadas pelo diabo. Então, irmãos, que Deus nos cure de toda insensibilidade. Pessoas irreconciliáveis, pessoas que não têm momento de humilhar e consertar e voltar ao princípio que Deus tem. Outra coisa aqui, irmãos, caluniadora, pessoas que gostam de falar mal. Meu querido, minha querida, pelo amor de Deus, pastor, não gosto de fofoca, mas você gosta de ouvir pessoas falando mal das outras. Se alguém chegar, não esqueço também de uma situação. O meu pai trabalhou e trabalhava na época, né, fora. Chegou em casa, tinha uma vizinha dentro de casa. O meu pai chegou e falou aquela vizinha: estou vendo, espero que você não esteja entrando na minha casa para fazer fofoca e falar mal de ninguém aqui na minha casa, porque se você estiver falando mal dos outros aqui dentro de casa, eu vou pedir para você ir embora. Aquela mulher nunca mais voltou lá em casa, porque o meu pai detestava pessoas que falavam mal dos outros. Talvez você não fala mal, mas você empresta seu ouvido para alguém ficar depositando merda no seu ouvido. Abomine isso. Não vamos falar de você? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa certa? Tem crente que é especialista em fofoca, caluniar, falar mal. Tem gente que é especialista em qualquer assunto que tem, fala mal, qualquer rodinha, caluniando. Está lá você trabalhando no seu trabalho, alguém faz uma piadinha de crente, está você lá rindo lá, está você participando daquele negócio lá, dando aquela risada marota, coisa sem graça, falando mal dos outros, você falando mal de irmãos, seja da nossa igreja, seja de qualquer igreja, você participando daquela roda de escarnecedores, roda de caluniadores. Não participe dessas coisas, irmão. Faça diferença naquele seu ambiente. É terrível. Outra coisa, irmãos, a pessoa não tem domínio próprio. Qualquer coisa leva ela, qualquer vento leva ela embora. Qualquer coisinha tira ela do prumo. Pessoas que não têm firmeza, pessoas cruéis, maldosas, que são inimigas do bem. Continue. Vai lá a palavra. Traidores. Traidora. Você conhece alguma pessoa traidora? Que você falou alguma coisa para ela que nem é segredo, mas você fez um teste contando alguma coisa da sua intimidade, e de repente ela conta para a torcida do Cruzeiro, conta para a torcida do Flamengo. Ela custou sair da sua casa para contar. Ficou sabendo que a Vitória agora, menina, está ganhando muito dinheiro na internet? Ela nem tomar posse, não tomou. Está sabendo agora que ela ficou rica? Ficou sabendo que o Samuel está dormindo na igreja? Está no terceiro sono? Vamos lá. Pessoas impetuosas, soberbas, mais amante dos prazeres do que amante de Deus. Não repare, irmãos, o Samuel
porque ele olhou Matias essa madrugada. Amém, irmãos? Como é que você tem vivido esses últimos dias? Como é que você tem vivido na sua casa? Nas suas palavras, como é que tem sido? Palavras que levantam os outros, palavras que motivam, que traz crescimento. Como que tem? Embora tenha aparência de piedade, nega o poder, afasta-se destes também. Pessoas que não vêm para acrescentar, para somar, para te aproximar de Deus, evita. Tem pessoas que estão tão carregadas de demônios, que quando ela chega perto de você, parece que ela suga suas forças, você fica com a perna até bamba. Começa a conversar, você sente a força indo embora. Porque são pessoas carregadas. Primeira coisa, você tem que chegar no seu serviço, no seu trabalho. Saiu da porta para fora. Deus, em nome de Jesus, você chega no seu local de trabalho. Profetiza, acampa os teus anjos aqui nesse lugar. Ó Deus, e tira toda contenda, toda confusão. Tira todo espírito de acidente. Tira toda obra do diabo aqui nesse lugar. Deus, eu ministro paz nesse lugar. Eu ministro união nesse lugar. Eu ministro transformação aqui nesse lugar. Deus, toda confusão, toda fofoca, toda calúnia, tudo que vem. Acontece muito na empresa, o colega começa a falar mal do encarregado para contar, e você fala mal do encarregado, só que você vira as costas e ele fala o que você falou, ainda até grava. Ele está lá com o telefone dele lá, gravando lá, aqui ó. Fique esperto, irmão. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus naquele local. Chegou alguém na sua casa, eu estou precisando falar com você, fala. Espero que seja coisa boa. Então, nesse dia de hoje, as bases da vida cristã é você se parecer mais com Jesus nesses últimos dias. E então eu quero desafiar você nesta hora a curvar sua cabeça para nós estarmos orando aqui agora. Nós compartilhamos aqui a palavra em 2 Timóteo. Medita nessa palavra, ele medita no capítulo todo de 2 Timóteo. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. É inadmissível você ser cristão e não ler Bíblia. É inadmissível você falar que é crente e não ora. É inadmissível você falar que é cristão e não faz um jejum por semana. Vamos orar. Pai, meus irmãos ouviram aqui a palavra do Senhor aqui nesta manhã. Nós viemos aqui para ser confrontados, nós não viemos aqui para ser massageados. Nós viemos aqui, ó Deus, para ser confrontados como guerreiros, homens e mulheres de Deus. Para que haja, Pai, o Senhor faça em nós, tira-nos da mesmice, Senhor. Pai, nos leve para outro nível de confrontação, para que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir, e que o Teu nome seja glorificado em cada vida, em cada situação que meus irmãos estão vivenciando nesses últimos dias. Pai, traga capacidade do céu, autoridade, discernimento, revelação, autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, repreender toda a hoste de Satanás. Deus, em nome de Jesus, honra meus irmãos, honra minhas irmãs que estão aqui, dando elas sabedoria, graça, prudência, na medida que vão falando, que elas possam mesmo falar e profetizar vida, transformação, crescimento, vida nova com Cristo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Nós vamos agora, irmãos, louvar a Deus, engrandecer o Senhor agora. Momento importante do culto, que é quando nós temos motivo para expressar. É quando nós falamos sobre dinheiro na igreja. Dinheiro mexe com a sua vida, mexe com você. Gostaria, Alex, que colocasse para mim naquele texto de Eclesiastes, capítulo 10, onde fala que o dinheiro a tudo responde. Sabe por quê? Por que você troca o seu tempo de manhã cedo? Me conta. Que hora que você pega serviço? Que hora que você sai de casa? Vamos falar. Você sai de casa? 5 horas. Você sai de casa que hora, Paulo? Pega serviço? Flávio, que hora que você sai de casa? Semana. 1 semana. Ganhou você. 4:30 da manhã. Enquanto todo mundo está no sono REM. Mas ele está lá trocando o tempo dele e a responsabilidade dele. Sabe por quê? Ele tem um compromisso. Você sabe que hora trabalhar? 7:20.
Sim. Que economizou. Alexandre, que hora você pega esse serviço? 7. Samuel, 4:30. 4:30. Sabe que hora que pega esse serviço? 4 minutos e meio para dar 8. 4 e... Da Vitória. Sabe o que é mãe? Agora 24 horas. Então, Selma, nós estamos 24 horas, então, disponível, né? Tá vendo? Você trabalharia fora? Tá, saiu. Sabe o que acontece? Você troca o seu tempo mais precioso para ganhar a troco de dinheiro. Todas as vezes que fala em dinheiro, é a sua vida que está ali. Você está trocando o seu tempo por dinheiro, a sua vida está ali. E quando se fala em dizimar e ofertar, muitas vezes o diabo, o que ele faz? Fecha o coração da pessoa. E nós sabemos que nós temos um momento de ofertar a Deus. Você troca tudo por dinheiro. Nós oramos aqui no grupo de homens 2 coisas: saúde e dinheiro. Quando você perde a saúde, você gasta todo o seu dinheiro para tentar recuperar a sua saúde. Se você tem saúde e não tem dinheiro, você praticamente não tem muita coisa, não tem nada. Então, meu querido, essa é a consciência nossa que a palavra de Deus diz, né? Eclesiastes: o banquete é feito para divertir, o vinho torna a vida alegre. Repita comigo agora, de novo. Dinheiro o quê? O dinheiro é a resposta para tudo. Sabe o que é a resposta para tudo? Se você morrer agora, alguém vai ter que pagar lá o velório seu. Alguém vai ter que pagar. Se você não tem um plano funerário, vou te dar um alerta também. Pode ir pagando um planinho. Paga um planinho lá. Viu? Paga um plano lá. Porque todos nós vamos ter que fazer por isso. Então, o dinheiro, tudo responde. E ele também responde a maneira como você contribui na casa de Deus. Se você ama, se você é generoso, se você é fiel, e Deus está te sustentando todo dia. Deus está te caminhando, te dando sabedoria para tratar com gente boa, gente ruim, gente que... Oh, meu Deus do céu, Deus te sustenta. É Deus que te sustenta. É Deus que te abençoa, meu irmão. É Ele que te honra lá de manhã cedo, todo dia. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer neste momento por cada um dos meus irmãos que vão contribuir com alegria na tua palavra, na tua obra. Que eu peço que o Senhor venha, Pai, surpreender os meus irmãos, trazendo graça na sua vida financeira, trazendo sabedoria que vem do céu, reconhecimento que sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Nada, nada, nada. Uma dor de cabeça nos incomoda, uma dor no corpo nos incomoda, e nós gastamos o recurso que temos para ficar livre daquele mal. E quando chegamos na casa do Senhor, nós queremos mesmo, Pai, é Te agradecer, reconhecer que tudo que nós temos vem de Ti. A saúde, a sabedoria, a graça, a vida vem de Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Enquanto a música é tocada, você tem liberdade de sair do seu lugar e trazer a sua oferta, ou você também tem o QR Code, lá atrás tem o envelope, você trazer aqui, né, o momento de você ofertar na casa de Deus. Vamos fazer? Come back to me, yeah. How I love you, how I want you, more than all things, more than this world. Come back to me. Come back to me. Come back to me. Maranatha. Maranatha. Irmãos, fiquemos de pé. Eu quero agradecer a Deus, né, pela tua oportunidade que você teve aqui nesta noite. Ariane, Deus te abençoe, querida. Seja bem-vindo, viu? Flávio,
Deus continue te abençoando, te honrando como um missionário no seu local de trabalho. Que Deus te use lá com sabedoria. As pessoas que adentram no seu trabalho, que fazem parte da sua vida. Eu oro a Ti agora. Levante as suas mãos no céu agora, que eu quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Pai, nós estamos aqui diante de Ti e a Tua igreja, Pai. Nós estamos com as nossas mãos levantadas. Nos rendemos a Ti. Precisamos da Tua presença conosco, Senhor. Que esta semana seja uma semana, Pai, diferenciada. Começamos o mês de junho, Deus. Aqui já, nesses dias, nós precisamos da intensificação da Tua presença. E eu declaro que essas mãos estão erguidas aqui, Pai. Venham receber do Senhor aquilo que eles precisam na área da vida financeira, na área familiar, na vida emocional, na vida sentimental, dos relacionamentos. Meu Deus, que aonde eles colocarem as mãos, que venha ter a bênção dos homens e das mulheres de Deus. Guarda-os do maligno, guarda das enfermidades, guarda-os da peste, da praga, das doenças. Livra-os, ó Pai, de todo o acidente. Livra eles, ó Pai, de toda a cilada e armadilha do diabo. Esconde a vida dos meus irmãos que aqui estão, e com aqueles que ainda não vieram também nesse dia. Ser com aqueles que estão trabalhando agora, aqueles que estão viajando, com aqueles que ainda o Senhor vai acrescentar essa semana. Ó Deus, que na quinta-feira que nós vamos ter a nossa reunião, faça a diferença o Senhor tremendamente, ó Pai, e que o Senhor venha trazer suprimento na vida de cada um dos meus irmãos, para pagar o cheque, a duplicata, o cartão de crédito, que a despensa seja abastecida, o guarda-roupa seja abastecido, ó Pai, e que o Teu nome venha ser glorificado na forma que o povo te honra e te serve, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Dê um abraço, seu irmão, diga: seja generoso, seja agradecido, seja abençoado, em nome de Jesus. Aleluia. Tenha uma ótima semana e um restante de dia abençoado. Não há no céu e não há no céu alguém além de Ti, não há na terra alguém que eu queira mais que Ti, alguém que eu queira mais que Ti. E mais que feliz é o povo que conhece os vivas de júbilo, que andam segundo a luz da presença. E mais que feliz é o povo que conhece os vivas de júbilo, que andam segundo a luz da presença.